Fábio Carille, o homem mais comentado desse momento no X, Twitter. Bom, brincadeiras à parte, definitivamente uma partida que divide, assim, acho que divide muita linha de pensamento Fábio Carille no Vasco, né? Porque daí a gente consegue destrinchar quem de fato tem analisado o trabalho dele e quem só tá indo na onda do fora Carille, do fora Pedrinho e por aí vai. Bom, vamos falar um pouquinho de Vasco e Lanús, esse empate indigesto, sem gols em São Januário. Fala galera, beleza? Sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco. Eu tô aqui para falar um pouco de Vasco 0, Lanús 0, confronto que foi válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Foi disputado em São Januário e, apesar do resultado, do 0-0, foram muitas chances de gol criadas para ambas as equipes, o que só aumenta a decepção pelo resultado final. Resultado que garante a manutenção do Lanús na liderança desse grupo G e que inclusive pode ter o Melgar assumindo essa liderança na próxima rodada, dependendo do resultado que eles tiverem contra o próprio Lanús. Bom, falando sobre a partida, o Vasco se comportou taticamente até muito bem, na minha opinião. Acho que o Vasco conseguiu segurar as principais virtudes desse Lanús que, cabe dizer, vinha extremamente desfalcado para essa partida, eram 6 desfalques, a maioria deles para o ataque, então não era a melhor versão desse Lanús. A gente pode talvez ver essa melhor versão ainda na fase final da fase de grupos, mas essa que a gente viu contra o Vasco em São Januário não é a melhor versão possível, e isso é muito importante, porque apesar disso, é um time muito forte, e é o grande desafio do Vasco nessa fase de grupos. Porém, apesar disso tudo, eu não acho que seja um jogo que dê para dizer assim, olha, mais uma prova de que o Carille não serve. Veja bem, eu sou um cara que já veio aqui nesse canal defender a demissão dele, falar que não dá mais. A partida contra o Corinthians, o 3-0 que aconteceu lá na Neoquímica Arena, eu vim aqui e falei, cara, não dá mais. Não dá mais, assim. Eu fui até em podcast recentemente e falei, cara, não faz sentido um técnico poupar jogadores do Vasco contra o Corinthians na Neoquímica Arena. E chegar no final da semana seguinte, porque teve o 1-0 contra o Puerto Cabello em São Januário, e depois teve o 3-1 contra o Sport, também em São Januário, ele chegar depois do jogo contra o Sport e falar assim, a gente só venceu hoje porque poupou contra o Corinthians. É ele assumir que o elenco é tão fraco que se não poupar contra o Corinthians, que é um jogo assim já perdido, vamos botar assim, eu entendi dessa forma, não consegue fazer o óbvio, que é vencer o Sport em São Januário, Então, o jogo de hoje até mesmo, ele prova que o Carille não estava tão errado assim, tá? E isso é trágico, tá? Isso não é legal, não é para dar razão para ele como uma coisa positiva, não, tá? Comprova de fato que se não poupar esse elenco, ele é perecível. Esse time que entrou em campo foi a mesma escalação inicial que entrou em campo contra o Flamengo no último sábado, e você percebe diversos dos titulares ali extremamente desgastados. Cara, o Nuno Moreira estava beira do infarto em campo, não conseguia mais dar um pique de, 50 metros no final do jogo, tava com a cara vermelha, sabe? Tava uma coisa assim. O Verratti também, cara, lutando por cada bola, mas não tinha como, não tem da onde sair mais, sabe? O Coutinho é aquilo. O Coutinho há muito tempo, já na carreira dele, ele não é esse cara de jogar 90 minutos, e no Vasco eu não me lembro de nenhuma partida que ele tenha atuado os 90 minutos. Podem me corrigir aí nos comentários se vocês lembrarem, eu não lembro. Pode ter acontecido, eu não lembro, sinceramente. E, inclusive o Pedrosa comentou no SBT, cara, que incomoda ele o Coutinho ficar voltando para defender, porque aí ele não consegue jogar os 90, O Pedrosa é um cara fora de série, assim, eu sou muito fã do trabalho, mas, cara, vou ter que discordar. O Coutinho pode ficar plantado no ataque que ele não vai jogar os 90 minutos. Ele não tem condição de jogar os 90 minutos, tá? Há mais de 6 meses no Vasco, 7 meses eu acho, e não consegue jogar 90 minutos. É simples assim. Também comprova que o Carille, sem o Payet no banco, não sabe o que fazer. Ele teve o Garré no banco, ele não usou o Garré, ele usou o Alex Teixeira como reposição do Coutinho no final do jogo. Diz ele já em coletivas recentes que interpreta o Alex Teixeira como esse meio atacante, o que para mim é um erro crasso. O Alex nunca foi esse meio atacante, ele quebrou galho como meio atacante. Ele, na época, nos anos áureos dele, ele teve essa capacidade ali de ser esse meio atacante, mas ele, durante a totalidade da carreira, ele era um atacante de meio de campo, um centroavante ali, mas com menos fisicalidade, funcionando até como um segundo atacante no Besiktas, no Shakhtar, enfim, até no Vasco. Na primeira passagem, na segunda, claro, já teve que jogar um pouco mais recuado até para comportar outros jogadores ali, até de ponta esquerda ele chegou a jogar naquela Série B de 22,
mas mostra um erro crasso de interpretação do jogo do Alex Teixeira por parte do Carille, e principalmente por ele ter o Zuccarello no banco, que é meia de ofício, de origem, né? Inclusive, eu vi a galera da transmissão colocando ele como meia aberto, né, atacante de lado, comprova como o Carille tem minado o futuro desse garoto, porque o Zuccarello nunca foi esse meia de lado de campo, ele nunca foi esse jogador de lado de campo, sabe? O Zuccarello na base sempre foi esse cara centralizado, e quando saindo do lado do campo, saindo da esquerda para o meio, e com o Carille ele joga da direita para o meio, sabe? Então são coisas que mostram, assim, falta de entendimento, cara, de interpretação mesmo, sabe? Sobre determinados jogadores. Mas apesar disso, cara, hoje, tá? Hoje, dia 23 de abril, eu sou contra o movimento Fora Carille. E não porque eu acho o Carille mil maravilhas, porque eu adoro o Carille, eu estou aqui defendendo o Carille, assim, não estou aqui para esse papel, estou aqui para dar minha opinião, certo? Diante dos fatos. Eu sou contra o Fora Carille. Eu não acho que o Carille sair vai resolver os problemas do Vasco. Eu acho que os problemas do Vasco, eles começam pela montagem desse elenco. Esse problema começa lá na janela de 2024, do meio do ano, com o Fábio Carille nem sequer sendo cogitado no Vasco, né? Quando era o Rafael Paiva na época ainda, né? Era o Álvaro Pacheco, depois o Paiva. Quando decidem trazer Alex Teixeira, Souza, Maxime Domingues, Jean Davi, Emerson Rodrigues, enfim. O único acerto daquela janela foi o Felipe Coutinho, cara. De resto, nada se aproveita, nada. O Maxime e o Emerson nem estão aqui no elenco mais. O Jean Davi, peso morto. O Alex Teixeira e o Souza, eles, cara, entram numa categoria assim tão seleta que eles também são peso morto, sabe? Mas eles meio que ficam blindados porque são crias e porque são da casa, e aí fica aquela coisa, aquela babação de ovo tremenda, assim, que é complicado. É complicado e só contamina o debate. A gente tem que ser factual, não entregam nada pro time. É simples assim. O Alex Teixeira, que é um jogador de terço final, a última participação direta em gol dele foi no final do ano passado contra o já rebaixado Atlético Goianiense, no empate por 2-2 em São Januário, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E querem me dizer que esse jogador estar no elenco para 2025 faz sentido? É loucura pra mim, é loucura pra mim. Agora, falar sobre Paulo Henrique, fez uma partida assim, magnânima, foi o cara mais regular do Vasco e talvez dos dois times nessa partida, correu o campo todo, acertou demais, assim, o Garoni falou muito bem na transmissão da Vasco TV, uma partida de manual, em que ele acertou praticamente tudo que ele tentou e não tem, assim, eu não retocaria nada a partida dele. Ele fez o possível, tá? Ele fez o possível para que o Vasco conseguisse vencer essa partida. O Hugo Moura, assim, mais uma vez, até é redundante falar do Hugo Moura, cara, porque eu já falo muito do Hugo Moura aqui. O Hugo Moura, ele fez mais uma partida fora de série. Ele, mais uma vez, entrega tudo aquilo que se pede de um volante, de um meio-campista, para uma equipe sobrecarregada taticamente como é o Vasco, né? O Jair, por sua vez, ele fez uma partida extremamente oscilante, mas é o normal do Jair. O Jair fazer partidas regulares eu ficaria preocupado, assim, desde que ele chegou no Vasco é isso. E não há nada contra ele, mas é um fato. Ele oscila muito. Quando ele não tá naquele nível físico, que nem é nada estupendo assim, tá? Mas quando ele não tá naquele nível físico dele, ele não consegue render na partida. E aí entra no que eu falei ao começo do vídeo, sobre desgaste e tudo mais, né? Cara, o Lucas Piton, uma partida honesta, mas pouco acionada, assim. O Lucas Freitas, eu achei uma partida ruim dele, uma das poucas que ele fez ruins pelo Vasco. Acontece, são dias e dias. O João Vitor é uma partida, assim, longe do ideal, mas não dá pra chamar de ruim, na minha opinião, né? Enfim. O Léo Jardim pouquíssimo acionado, cara. Sendo bem sincero, não tenho o que falar. Partida medíocre, no bom sentido, assim, sabe? Não tenho o que comentar, não falhou, não ajudou também. E fica por elas, assim mesmo. O Nuno, mais uma vez, uma partida muito esforçada, sempre tentando muito, mas hoje faltou, assim, fisicalidade, faltou condição física de desempenhar mesmo, né? E o Ryan, cara, o Ryan, ele... Eu gosto do Ryan, mas ele se esconde muito, cara. Sei lá, eu não sei explicar, assim. Porque eu também reconheço que a bola chega muito pouco pra ele, sabe? Mas eu reconheço também que ele participa menos do que ele poderia, pela qualidade, pela característica que ele tem. De ser esse cara que poderia pegar a bola, conduzir pro meio e tentar um chute, tentar um passe vertical ali. Não vejo isso acontecendo. Eu acho que o Ryan participa pouco, menos do que ele deveria, pelo menos, das jogadas do Vasco, né? E assim, o tema principal daqui é o Carille, cara. Eu achei que ele acertou em repetir a escalação, apesar de que o time estava desgastado, né? Mas se você ver peça a peça, quem que você mudaria desse time principal? Quem que você trocaria? O que você faria de diferente? Eu não vejo diferença, eu não vejo mudança ali que pudesse ter sido feita, sabe? Por exemplo, eu vi muita gente falando, porque o Ryan estava cansado, botaria o Puma Rodrigues. Eu não botaria o Puma Rodrigues para esse jogo. É uma partida que entende-se que o Vasco tem que ter força no ataque. E o Puma não é esse ponta de força, esse lateral de força. Ele é lateral mais técnico. É
a lateral com refino no toque da bola, para achar um cruzamento, um chute e tal. Eu não iria com o Puma Rodrigues para essa partida, por exemplo. Eu vi o pessoal arriscando falar de Jean Davi, assim, todo respeito ao Jean Davi. Não existe Jean Davi nessa partida. Esquece Jean Davi. Ele ter sido relacionado já foi um erro, na minha opinião, né? Enfim, então sei lá, cara, trocar o Jair pelo Matheus Carvalho, talvez, não sei se mudaria muita coisa. O Sforza segue fora da lista de relacionados, é uma coisa que eu não entendo, assim, mas tudo bem. Critérios técnicos eu discordo, mas eu tenho que respeitar, deve ter alguma explicação por trás, enfim. Mas no mais é isso, cara, o Carille fez o que tinha que ser feito. Nas substituições ele acertou em quase todas, menos nas últimas 3, né, vamos botar assim. Porque ele traz o Alex Teixeira pro jogo, faltando 30 minutos, 20, sei lá. Não deveria ter feito isso. O Alex Teixeira, na minha opinião, nem era para entrar. Mas se fosse para entrar, fosse no final do jogo. Porque a última partida que ele entrou já provou que ele não está em condição de jogar. Simples assim, né? Enfim, e ele bota o Zuccarello faltando 5 minutos, sabe? Ele traz sangue novo, vamos botar assim, faltando 5 minutos para acabar. Então, para mim, o erro maior foi nisso. Mas, enfim, as trocas que ele fez antes disso, né? Eu acho que ele acertou, ele trazendo o Matheus Carvalho para o lugar do Jair. Enfim, eu acho que isso tudo foi positivo até para trazer sangue novo e tentar reviver o Vasco, né? Mas é importante ressaltar como o Lanús fez uma boa partida também, tá? Não foi só o Vasco que foi mal. Eu nem acho que o Vasco foi mal, tá? Mas beleza. Do ponto de vista resultadista, fracassou no seu objetivo, né? Mas eu não vejo só demérito do Vasco, e sim mérito do Lanús. Fez uma partida muito bem feita, taticamente fez o que se pedia, e eu acho que tem que ser lembrado isso também, acima de qualquer outra coisa, né? Bom, agora o time vai ter mais ou menos aí uma semana, né? Vai ter até sábado, né, para se preparar para esse confronto contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. O elenco viaja no sábado, né, para Belo Horizonte, vai ter um treino pela manhã, o protocolo normal do Vasco é esse, sempre quando joga fora do Rio, faz o treino pela manhã e durante a tarde viaja, no dia seguinte joga, né, então vai ser esse o protocolo mais uma vez. Partida importante, Cruzeiro vai estar sem Fabrício Bruno, né, o principal zagueiro deles vai estar suspenso para essa partida. Expectativa é do Vasco conseguir quebrar essa narrativa de um Vasco fraco fora de casa, seja no Brasileiro, seja na Sul-Americana. E pro panorama de Sul-Americana, cara, complica, né? Porque agora só tem mais um jogo em casa pela frente. Vai enfrentar o Lanús na Argentina, vai enfrentar o Puerto Cabello na Venezuela e vai receber, então, o Melgar em São Januário. Torcer que até essa partida aí contra o Melgar já tenha garantido a sua vida e possa só jogar sem pressão para poder avançar de fase na competição sul-americana. Bom, eu fico por aqui. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até o final e eu sempre vou recomendar você a conhecer as outras redes sociais da Analisa Vasco, todas sob o @AnalisaCRVG. Você vai encontrar a gente em praticamente todos os lugares possíveis. Também vou te recomendar a se inscrever no canal, a deixar o like, tudo isso ajuda muito. Não somente a mim, mas a você a passar para o YouTube o recado de que você gostou desse vídeo e que você quer ver mais conteúdos como esse aqui, não somente da Analisa Vasco, mas de outros canais que façam conteúdo parecido, beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.